Sejam bem-vindos ao IoT Solutions Cast, o podcast do Grupo Virtuais que tem por objetivo te trazer semanalmente tudo o que acontece no universo de internet das coisas no Brasil e no mundo. Eu sou o PC Nascimento, o cara de produtos e o seu host nesse episódio. E nesse episódio eu vou fugir um pouquinho de conectividade e vou começar a desmistificar algumas das siglas ou a sopa de letrinhas do universo de internet das coisas. E uma frase que tem permeado o setor de tecnologia nos últimos anos, ou uma sigla que foi criada por volta de 2017 pela indústria de software, que é normalmente quem cria as chamadas buzzwords, ou palavras do momento para se referir a alguma tecnologia que tem muito potencial ou que está bombando, é a sigla que une inteligência artificial com a internet das coisas, que eles chamaram de AIoT, que é do inglês de Artificial Intelligence of Things, ou seja, a junção de inteligência artificial com a internet das coisas criou-se a inteligência artificial das coisas. Faz sentido. Num mundo onde é regido, quase tudo que nós usamos é regido por algoritmos de inteligência artificial, ou algoritmos que, baseado no seu comportamento de uso, tomam decisões ou passam a te oferecer mais daquilo que você está consumindo e aparentemente gostando, faz sentido juntar isso com a internet das coisas, que é quem permite automatizar muitas coisas, porque ela permite que coisas troquem informações com outras coisas. Se coloca a inteligência artificial para capturar os dados trocados entre essas coisas e cria-se uma inteligência a partir disso para que essas coisas possam tomar certas decisões automaticamente, isso é o mundo que nós estamos vivendo, em alguns casos. Inteligência artificial, para quem não sabe, é basicamente o algoritmo ou o conjunto de algoritmos que rege as redes sociais, que rege o Waze, por exemplo, coisas que nós usamos no dia a dia. Inteligências artificiais é um conjunto de algoritmos que permite a softwares que leiam bilhões de informações numa base de dados gigante, que possa comparar padrões e possa a partir dali tomar uma decisão ou te impulsionar a tomar uma ação baseado naquelas informações. Esses bilhões de informações vêm de uma tecnologia chamada Big Data, ou seja, grandes quantidades de informações que são capturadas a todo instante de tudo que você usa, do seu celular, da sua TV, do seu computador, daquilo que você acessa na internet. A cada milissegundo são capturadas informações dos teus comportamentos, para onde você navegou, quanto tempo você ficou na tela, para onde você olhou na tela, em que parte dela você ficou mais tempo, aonde você clicou, no que você interagiu mais, etc. E a partir daí, esses dados são tratados por algum algoritmo que checam padrões e te induzem, através de uma inteligência de software, a fazer mais do mesmo, a consumir mais daquilo, a enxergar aquilo que o software quer que você enxergue. Por que faz sentido juntar a inteligência artificial e a internet das coisas? A inteligência artificial é basicamente, obviamente eu estou falando de maneira bem simplista aqui, o meu objetivo aqui não é dissecar a ciência, é explicar de maneira simples, com palavras mais comuns, para que todos possam entender do que eu estou falando. Mas se você quer entender mais, recomendo se aprofundar, tem muito material disponível. Mas a inteligência artificial ela basicamente é regida por dois tipos de algoritmos, que um chama-se Machine Learning, que é um tipo de algoritmo que permite que a máquina aprenda esses comportamentos e possa tomar certas ações, e o Deep Learning, que é um algoritmo baseado em redes neurais, ou seja, ele emula mais ou menos a forma de agir do cérebro humano. Então esse tem mais inteligência, consegue tomar decisões mais profundas. Esses dois conjuntos de algoritmos são basicamente o que dão inteligência a quase tudo que nós utilizamos. Vou te dar um exemplo muito simples aqui. Você já deve ter ouvido falar das casas inteligentes.
Então imagine uma casa onde você tem sensores para as luzes, sensores para as portas, sensores na banheira, etc. Que o dono, quando sai do trabalho, ele pode programar no seu celular os sensores que estão na casa dele e fazer o seguinte: eu vou já programar as luzes para serem acesas daqui a 30 minutos, que é mais ou menos o tempo que eu vou chegar em casa. Então, para acender as luzes da sala e da garagem, vou programar para o ar-condicionado ligar automaticamente 15 minutos antes de eu chegar, porque daí quando eu chegar, o ambiente já está um pouquinho mais fresco. Também vou programar para a minha banheira começar a encher e aquecer, para quando eu chegar em casa, eu tomar aquele banho relaxante. Fantástico, né? Ele fez tudo isso através dos sensores, que são IoT, Internet das Coisas, espalhados pela casa dele. Agora imagine colocar ali um software que faz o seguinte: checa o sensor de temperatura, já vê o calor ou a temperatura ambiente, etc. Baseado em padrões, ele lê numa base de dados ali que, via de regra, em mais de 90% dos casos, nas terças-feiras, por exemplo, o dono da casa volta sempre no horário e ele chega em casa por volta das 5h30, 6 horas. Então o software já pode programar automaticamente para as luzes ligarem, as luzes do ambiente que ele mais usa, porque quando ele chega ele entra direto pela sala, então faz sentido ligar as luzes ali, ligar o ar-condicionado em função da temperatura externa, que pode estar mais quente ou mais frio, e uma vez que ele sempre usa a banheira depois que ele volta do trabalho, já o software já ordenar encher a banheira e já colocar na temperatura que ele mais gosta de usar. Isso é um exemplo de AIoT, ou seja, a inteligência artificial conectada aos sensores de internet das coisas, tomando decisões que objetivam tornar mais fácil a vida de quem usa. Imagine um outro exemplo. O Waze usa inteligência artificial para poder calcular o caminho de onde você vai, quanto tempo você vai levar, baseado em quê? Nas informações que ele captura do trânsito naquele momento, mais a distância, o trânsito nos trechos onde você vai passar, etc. E ele vai buscando e ele vai te atualizando esse tempo real. Então isso é inteligência artificial. Agora imagina que você vai fazer um trajeto em São Paulo, que você vai pegar a 23 de maio, que via de regra tem um trânsito bem carregado às 6 da tarde. E aí o Waze, ligado a um dispositivo, sei lá, OBD2, no seu carro, que lê dados de frenagem, combustível, desgaste de peça, etc. O Waze, quando você disser o destino e ele calcular a rota, ele já checar. Se você tem gasolina disponível, te avisar, olha, baseado no consumo do carro e no tanto de combustível que você tem no tanque, recomendo você abastecer o carro antes de sair, para que você não corra o risco de ficar parado, porque o trajeto é de tantos quilômetros, pelo trânsito que eu estou avaliando agora vai demorar tanto tempo e você corre o risco de ficar sem gasolina. Isso seria um exemplo prático de AIoT, ou a inteligência artificial, interagindo com as coisas e fazendo previsões e te dando opções sem que você tenha que pensar naquilo. E pode até já tomar, nesse caso não pode tomar decisão porque ela não abasteceria sozinho. Pensando no mundo da conectividade, imagina o seguinte: você colocar a inteligência artificial num rastreador veicular, por exemplo, que ele vai falando com o software de tempos em tempos e ele vai capturando o sinal das antenas em volta para poder verificar onde você vai perder de sinal, ou você vai ficar com sinal fraco, por exemplo, que vai perder a comunicação, e ele já automaticamente mudar para a antena da operadora o que vai ter o melhor sinal a partir daquele ponto, sem te deixar na mão e sem você ter que decidir isso. Isso é um exemplo absolutamente possível usando um eSIM, por exemplo, e um software de gestão de conectividade com inteligência artificial aplicada. Então, só para te dar um exemplo, esses são alguns cases já existentes
obviamente que não acessíveis à população em geral, por causa dos custos ainda, mas os custos têm reduzido cada vez mais, tanto para armazenamento de dados, quanto para captura de dados, quanto dos sensores, e mesmo os custos de desenvolvimento desse tipo de algoritmo têm reduzido. Então, logo nós muito provavelmente veremos esse tipo de tecnologia aplicado no dia a dia com muito mais frequência. Então, eu te falei aqui sobre AIoT, ou Artificial Intelligence of Things, a inteligência artificial das coisas, que é a junção de duas tecnologias emergentes, que são a inteligência artificial e o IoT, que pode vir a facilitar muito a vida de todos nós no futuro próximo. Então esse é o episódio 03, eu falei sobre IoT, espero que você tenha gostado do conteúdo. Se você gostou, por favor, se inscreve no canal, dá like aqui, comenta, que isso vai ajudar a entregar esse vídeo para mais pessoas. Compartilha com quem você acha que precisaria ou gostaria de ouvir esse conteúdo, e eu te aguardo no próximo episódio. Um abraço e fica com Deus.